Prezados alunos de Engenharia Civil, e Agronomia, primeiro período, é uma satisfação imensa tê-los aqui no ambiente virtual de aprendizagem para a gente começar o conteúdo aí de Cálculo 1, dar continuidade no conteúdo que estava sendo realizado de forma presencial. Então vamos lá. Primeira coisa que nós vamos estudar aqui é a equação do segundo grau. A equação do segundo grau, basicamente, ela é escrita na forma ax² mais bx mais c, e o a deve ser diferente de zero, porque se o a for zero, a gente não vai ter esse termo aqui, x², que é o que caracteriza a equação do segundo grau. As letras aí, a, b e c, são os coeficientes e são os números reais. Apenas o coeficiente a deve ser diferente de zero, visto que se ele for zero, a gente vai ter uma equação aqui do primeiro grau ou uma constante, caso b também seja zero. Então vamos lá. Toda equação do segundo grau, ela pode apresentar no máximo ali duas raízes para a gente. E aí depende do valor do delta, Se o delta for igual a zero, a gente tem duas raízes reais iguais. Se o delta for positivo, a gente vai ter duas raízes reais diferentes. E se o delta for negativo, a gente não tem raízes reais, apenas raízes complexas. E o delta, pessoal, é dado por b² menos 4ac. E, inclusive, é o primeiro passo que a gente usa para encontrar as raízes de uma equação completa do segundo grau. E a gente vai perceber ao longo do estudo aqui que a gente só vai fazer o delta caso a equação seja completa. Se ela for incompleta, a gente tem caminhos mais fáceis, A gente vai percorrer aí esses caminhos para facilitar a resolução das questões. Então, o segundo passo aqui só deve ser resolvido se o valor do delta, discriminante, for maior ou igual a zero. Caso seja, usamos essa expressão, menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. Como eu disse, se o valor do delta for negativo, a gente não precisa realizar esse segundo passo aqui para encontrar as raízes, porque a gente não tem raízes reais, apenas raízes complexas, e esse não é o objeto do nosso estudo por enquanto. Aqui, pessoal, uma representação do vértice de uma equação do segundo grau. Coloquei aqui duas imagens para facilitar o entendimento. No primeiro caso, a gente tem uma equação do segundo grau côncava para cima, visto que o a, primeiro coeficiente, ele é positivo. E a gente tem aqui identificado o valor mínimo dessa função. Caso o a seja negativo, a gente vai ter uma função côncava para baixo. E nesse caso, a gente tem um valor de máximo da função. Aqui a gente tem identificado as raízes, a primeira raiz, a segunda raiz. Se a gente somar as raízes e dividir por 2, a gente vai estar exatamente aqui no x-vértice. É uma outra forma também de vocês encontrarem o x-vértice da parábola. Caso vocês queiram pegar a primeira raiz, somar com a segunda e dividir por 2, a gente vai ter também aqui o x-vértice. A gente fala que é a média aritmética simples das raízes da equação do segundo grau. E o y-vértice, pessoal, percebam que se a gente pegar o valor de x-vértice e substituir no x no lugar da função, automaticamente a gente vai encontrar aqui o y-vértice. Se a função for côncava para baixo, o procedimento é o mesmo. A gente encontra ambas as raízes aqui, pode somar e dividir por 2 para encontrar o x-vértice. Então, o x-vértice menos b sobre 2a e o y-vértice menos delta sobre 4a. E aqui eu coloquei algumas questões, 5 questões aqui para a gente treinar um pouquinho aí, exercitar a parte que a gente viu, a parte teórica aí. Determina as raízes e o vértice para as seguintes funções. Percebam que apenas a letra a e a letra b são equações completas do segundo grau. E apenas para ambas nós vamos utilizar a fórmula do delta. Para as outras nós vamos fazer por formas mais simples aí, tá bom, pessoal? Então vamos lá. A primeira questão, x² menos 6x mais 5, o primeiro passo que a gente iguala a zero identifica os coeficientes. O valor de a, o primeiro coeficiente é 1, o segundo coeficiente aqui é menos 6 e o último coeficiente, c, igual a 5. A gente aplica a fórmula do delta, b² menos 4ac, a gente vai ter menos 6² menos 4 vezes 1 vezes 5, resultando aqui em 36 menos 20. Aqui vai dar 16. Então vai ficar menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a, menos b, menos menos 6, mais ou menos raiz de 16 dividido por 2 vezes 1. Menos com menos aqui vai dar mais, então a gente vai ter 6, raiz de 16, 4, dividido por 2. Para encontrar a primeira raiz, basta a gente pegar 6, somar com 4 e dividir por 2. Então vai ficar 10 dividido por 2 dá 5. E a segunda raiz, 6 menos 4 dividido por 2. 6 menos 4 dá 2, dividido por 2 dá 1. A gente tem as duas raízes aqui, 5 e 1. Eu apresentei para vocês aí na última aula, uma forma também da gente conferir as raízes aqui. Então vamos ver se a gente acertou, A gente pode pegar o valor de 5, multiplicar por 1 e encontrar o termo c.
Se a gente somar 5 com 1 dá 6. E a gente tem aqui o menos b. Basicamente a fórmula aí do produto das raízes é c dividido por a. E a soma é menos b dividido por a. Outra forma também, pessoal, de a gente conferir as raízes aí é pegar os valores e substituir na devida equação aqui. Então a gente pega 5, substitui aqui. 5 ao quadrado vai dar 25, com 5 dá 30. Então a gente pega 5 menos 6 dá menos 30. Então 30 menos 30 dá 0. E é exatamente esse o intuito, né? A raiz ou zero da função. O objetivo das raízes é zerar essa equação. É por isso que a gente iguala a zero, né? O primeiro passo aqui para encontrar essas raízes. São os números que irão zerar essa equação. Ou as equações que nós vamos trabalhar posteriormente também. X vértice menos b sobre 2a vai ficar menos 6 dividido por 2 vezes 1 dá 6 por 2, 3. A outra forma que eu falei para vocês, você pode pegar o 5, somar com 1, dá 6. Dividindo por 2 dá 3. Pegando esse 3 substituindo na equação, a gente vai encontrar o menos 4 também. Percebam, 3 ao quadrado dá 9. 9 com 5 dá 14. E 3 vezes menos 6 dá menos 18. 14 menos 18 dá menos 4. Então é outra possibilidade para vocês, além dessa fórmula menos delta sobre 4a. Vocês podem optar por uma forma ou outra. Fica a critério aí de vocês, ok? Então vamos para a segunda. X ao quadrado menos 4, como eu disse, é uma equação incompleta, está faltando o termo b. Então basta a gente passar o menos 4 para o outro lado da equação, da igualdade, e passar a raiz. X é igual a mais ou menos a raiz de 4. A gente tem como resultado 2 e menos 2. Pois ambos os números aqui, quando a gente eleva ao quadrado, a gente tem 4 como resultado. E o vértice, pessoal, como a gente aqui já viu que pode somar e dividir por 2, a forma mais simples, né? 2 menos 2 dá 0. E dividido por 2 continua dando 0. Quando a gente pega 0 e substitui na equação, a gente vai ter como resultado ali 0 menos 4, que é menos 4. Okay? Na letra C, pessoal, é uma equação muito próxima à letra B, que a gente acabou de fazer. X ao quadrado menos 9, a gente iguala a 0 para encontrar as raízes. Passa o menos 9 para o outro lado. Depois mais ou menos a raiz de 9. A gente vai ter aqui mais ou menos 3. Somando as raízes dividindo por 2, a gente vai ter 0 como resultado novamente. Pegando 0 substituindo na equação no lugar do x, a gente tem menos 9 como resultado. A letra D, novamente uma equação completa, né, do segundo grau. A gente aplica aqui o delta. Primeiro a gente identifica o valor de A, B e C. Nessa sequência, né, A, B e C. B ao quadrado menos 4AC fica 4, mais 12, né, aqui, 16. Então fica menos B mais ou menos a raiz de delta sobre 2A. Menos 2 mais ou menos raiz de 16 por 2a. A raiz de 16 é 4. A gente tem menos 2 mais ou menos 4 sobre 2. Então a gente vai ter aqui a primeira raiz 1, a segunda raiz menos 3. X vértice menos b sobre 2a dá menos 1. Y vértice menos delta sobre 4a dá menos 4 como resultado. Se a gente somar as raízes e dividir por 2, 1 com menos 3 dá menos 2. Dividindo por 2 dá menos 1. Então é aquele outro formato ali, né, outra forma de fazer que vocês podem também escolher, tá bom? A última, pessoal, para fechar a primeira questão aqui, é menos x ao quadrado mais 5x. Percebam que é uma equação incompleta, porém está faltando para a gente aqui o termo c. c é igual a 0, né? Então a gente tem aqui menos x ao quadrado mais 5x igual a 0. A gente pode pôr o x em evidência, pois é o fator comum nos dois membros aqui. Então vai sobrar menos x mais 5, porque x vezes menos x dá menos x ao quadrado. E x vezes 5 dá 5x. A gente coloca em evidência e tem um produto, né, resultando em 0. Um produto dá 0 quando ou o primeiro membro aqui é 0, ou o segundo membro é 0. Então a gente vai ter 0 e 5, né, que é o número que vai zerar esse parênteses aqui. A gente vai ter 0 e 5 como as raízes, os números que zeram essa equação. Para encontrar o x vértice, né, menos b sobre 2a, vai ficar menos 5 dividido por 2a, 2 vezes menos 1. Então a gente vai ter como resultado aqui 5 sobre 2. Ou, se a gente somar as raízes, 0 com 5 dá 5, dividido por 2, 5 sobre 2, ou 2,5, né? Escrito aí na forma decimal. Tanto faz, 5 sobre 2 ou 2,5, vocês podem optarem por uma forma ou outra. O y vértice menos delta sobre 4a, o delta é b ao quadrado menos 4ac. Nesse caso, a gente não tem o c, então o 4ac ele se torna igual a 0. A gente vai ter o delta então apenas igual a b ao quadrado, que nesse caso é 25. Então vai ficar menos 25 dividido por 4 vezes a. O a é menos 1, a gente vai ter menos 25 dividido por menos 4. A gente tem menos com menos, né?
sinais negativos, menos com menos dá mais. Então resulta aqui em 25 dividido por 4, ou 6,25, né, para quem fizer o cálculo ali, tá bom, gente? Mas, como eu disse, vocês podem escolher ambas as formas de escrita aí, tá bom? Então essa é a primeira aula que nós estamos tendo aí pelo ambiente virtual de aprendizagem, né, o AVA. Espero que vocês consigam sanar todas as dúvidas e adquirir o máximo de conhecimento. Quaisquer dúvidas, disponibilizei meu telefone também, vocês podem entrar em contato via WhatsApp para sanar essas dúvidas aí. Tá bom, gente? Um abraço, até a próxima. Valeu!